Olá, queridos, a paz a todos. O título da mensagem hoje é Maternidade e Paternidade, que é um dos nossos maiores desafios, né? A maternidade e a paternidade é algo que intriga muitas ou muitos, né, de nós. E a Bíblia tem ali uma instrução muito bem feita, muito bem elaborada no livro de Deuteronômio 6. E eu quero mostrar para vocês algumas formas, né, que está descrita ali, como conduzir, né, a criação dos nossos filhos. Tem pessoas que falam assim: você quer me ensinar eu criar meu filho? Já é uma expressão até agressiva, né? Pois o próprio Deus fez isso. Ele deixou escrito a melhor forma de você criar o seu filho. Hoje, nesse tempo moderno, na correria do dia a dia, a maioria dos pais, né, eles dizem que não tem tempo, né, para os seus filhos. Eles dizem que está tendo uma correria muito grande, não tem como educar. A Bíblia já lá nesse texto que eu estou colocando para vocês, ele já diz ao levantar, olha, você tem que encontrar um tempo quando você levanta. E uma das maiores, né, uma das maiores fontes, né, que você pode transmitir para o teu filho é a conversa, o diálogo. É preciso que o pai, a mãe se preocupe muito na conversa com seu filho, conversando, tratando, e depois ele diz no seu retorno, né, ao deitar. Então, qual é, na verdade, a falta de tempo se você levantou de manhã e depois você vai deitar? Não existe. Nós criamos essa dificuldade. Então, uma das maiores forças que um pai e uma mãe têm é na conversa ou diálogo, ao levantar e ao deitar. Aí você pode dizer assim: mas quando eu estou saindo para trabalhar, meus filhos estão dormindo. Mas se você olhar lá atrás, como era antigamente, né? Os pais às vezes até acordavam os filhos para tomar café junto, depois ele podia voltar para dormir, mas essa parte que é o ensinamento bíblico se fazia. Não estou dizendo para você fazer isso, mas se você de fato não tem esse tempo, quando chegar, meus filhos sempre não estão, aguarda, dorme um pouquinho, quando as crianças chegar me acorda, porque você precisa conversar com os teus filhos, criar entre você e eles o diálogo. Outra força que também nós temos, ou é nos ensinado, é o exemplo. Você precisa dar exemplo para os teus filhos. O exemplo é algo que vai trazer, né, o olhar. Eu costumo dizer, né, que geralmente, e também é um ditado do mundo, que o machado não cai longe do cabo, né? Geralmente, se o pai é motorista, o filho vira motorista. Se o pai gosta de mexer ou trocar, vender, ou se o pai ele é, na verdade, um médico, aí você vê filho de médico, né, acaba virando médico. Mas tem outros que, claro, segue outro ramo, né, de trabalho, mas geralmente é assim. Geralmente funciona assim, né? O pai dá o exemplo para o filho segue. Mas eu estou dando aqui um pequeno exemplo, mas não é exemplo de tudo. Se você tem mau exemplo ou dá mau exemplo, seu filho será assim. Tem pai que diz assim: eu xingo, mas não permito que meus filhos xinguem. E quando ele xinga, ele vai lá na boca do filho e bate no filho, sabe o que o filho vai fazer? Vai xingar, mas vai xingar por trás dele, só não vai xingar na frente dele. E se observar, são os mesmos palavrões que os pais falam. Por que isso? O exemplo. Qual exemplo você tem dado para o teu filho? E essa é uma das forças que nós precisamos
ter. E a outra é a religião também. A religião é uma outra força de criação, a qual nós criamos os nossos filhos e nela a gente nós conseguimos, na verdade, dar a ele alguma direção. Porém, tem algumas pessoas que pegam Deus e começa a jogar tudo na conta de Deus, né? Ela cria o filho dentro de uma religiosidade, que ele diz para o filho assim: olha, Deus não gosta, Deus vai te colocar de castigo, Deus, e ele vai pegando um monte de situações e vai jogando na conta de Deus. Quando essa criança, ela às vezes começa a crescer, ela começa às vezes a ter até medo de Deus, ou ela faz por detrás dos pais aquela situação e vê que nada daquilo que ele disse acontece, ele começa a achar que até Deus não existe. Por quê? Porque você pega aquele que era o seu papel, né, de dar a gente volta lá no exemplo, né, de dar um exemplo, de mostrar que Deus é um Deus bom, é um Deus de compaixão, é um Deus que está ali e não gosta que faça coisas erradas, mas não colocar Deus naquele papel de ser aquele que vai sempre castigar. Porque, na verdade, alguns pais colocam Deus nesse papel, né, daquele que castiga. E um outro grande exemplo é a força do sentimento. Não podemos permitir, queridos, que nós tenhamos os nossos filhos e não tenha empatia, não tenha amor pelos nossos filhos, não mostre a ele o nosso sentimento, porque tem pai que acha que se falar para o filho o sentimento que tem, ele acha que vai mostrar fraqueza. Tanto é que os nossos pais lá atrás, muitos deles tinham dificuldade de dizer: filho, eu te amo. Por que isso? Porque, na verdade, ele foi criado de uma maneira muito dura. Então, essa situação que foi criada lá atrás trouxe para os nossos dias, e muitos de nós também, às vezes, não conseguimos fazer isso, mas é preciso transmitir todo o amor e sentimento que nós temos pelos nossos filhos.